Fala, Thiago Meirelles aqui para mais um vídeo de palpites para o futebol. Palpites hoje para sábado, dia 16 de outubro. Começamos aqui um giro pelo mundo inteiro, vamos passar pela Bundesliga, Premier League, Itália Série A e depois a nossa aterrissada aqui na América do Sul com Chile, Peru e terminamos com Série A do Brasileirão e uma cerejinha no bolo na MLS, depois de mais uma sexta-feira gloriosa, forramos, gabaritamos, varremos o Chile inteiro de greens, teve green no México também, teve ambas marcam na Série B, foi mais um dia muito cheio. Se quiser conferir o que a gente falou ontem dos jogos, é só clicar no vídeo aqui da descrição ou procurar nosso canal, estamos com uma playlist com todos os nossos vídeos de palpite para vocês verem, quem está chegando aí no canal, a consistência do nosso trabalho, a linha de raciocínio, como que a gente analisa os jogos. Então, se já está gostando, quem já está acompanhando aí, já dá o like, já se inscreve, a gente está crescendo e vamos fazer bastante coisa bacana aí daqui para frente. Vamos para os jogos, começamos com a Bundesliga, jogo entre Union Berlin e Wolfsburg, pela primeira divisão da Alemanha, um jogo onde eu, como de costume, espero gols, né? Ao contrário do que o mercado talvez esteja esperando. A gente vê aqui dois times, né, na beira da zona da classificação para a Champions League. A Bundesliga tem apenas 7 rodadas, as coisas estão começando e é aí que a gente precisa ter um pouco de cuidado, tá? Não dá para tomar muita decisão baseado no que a gente viu só agora. O Union Berlin é um time que sempre frequenta a Série B, a segunda divisão da Alemanha, e é um time que dentro de casa é bastante resiliente. Vejam só, a Arminia Bielefeld, que subiu da Série B com eles, Augsburg, Mönchengladbach, este time que mata qualquer narrador e youtuber e que seja quem for, e Bayer Leverkusen, um time muito forte dentro de casa. Já o Wolfsburg vem de derrota para o Hoffenheim, fez 2 gols no Fürth, 2-1 no Hertha Berlim e era isso esse ano. Então, assim, um começo de temporada um pouquinho equilibrado, né? Nada muito para um lado, nada muito para o outro. Qual é o meu grande, assim, a minha posição ela é muito mais baseada em tendências de uma liga. Eu jamais, na minha opinião, eu posso ter um jogo de Bundesliga com uma odd de 2,5 a 2,37. Over 2,5 gols acima de 2,37, 2,20, né? 2,16 até na Unibet, na 365, 2,20, Betfair 2,20 e outros sites por aí que estão tudo nessa média. Assim, para mim é valor puramente, só por ser Bundesliga, tá? Só por ser Bundesliga. O ambas marcam a 2 na Bundesliga, então o mercado está dizendo que o Union Berlin vai ganhar um jogo de 1-0, assim, tranquilo, do Wolfsburg, que é um time que joga Champions League, Europa League todo ano, que está jogando Champions League. Não estou entendendo. Assim, para mim, assim, a gente precisa... Quando a gente analisa um jogo, a gente precisa ter um pouquinho mais de perspectiva, olhar os cenários, ver o que o mercado está nos dizendo e tem que arriscar um pouquinho, né? Isso aqui é Bundesliga, uma das ligas mais over, que tem mais gols do mundo inteiro, provavelmente a maior dessas top, entre Itália, Alemanha, França, Espanha, Inglaterra, provavelmente a Alemanha que tem mais gols e o mercado me dá 2,5, eu pego todos os sábados pela manhã, se for o caso. E daí a gente vai para a Premier League, um jogo também interessante. A Premier League ainda só com 3, 4 rodadas e tem o Brentford, que é um dos times que subiu do Championship para a Premier League, o pessoal que acompanha sabe, e é um time que vem mostrando bastante força ofensiva. 3 desses 10 gols que eles marcaram foi num jogo muito interessante que a gente viu num empate contra o Liverpool de 3-3. Se a gente analisar o jogo contra o Arsenal, me lembro bem do primeiro jogo da rodada do Arsenal, 2-0 em cima do Arsenal. Por que eu estou falando de Liverpool e de Arsenal? A gente tem que entender que é o seguinte, o time do Brentford subiu agora da Championship, os estádios estão com torcida, e vocês podem ter certeza que talvez o jogo mais procurado pelos torcedores do Brentford é o jogo em casa contra o atual campeão da Europa, Chelsea. Eu não tenho a menor dúvida disso. E o estádio vai estar lotado. E a torcida vai empurrar o Brentford. O Brentford que fez 2 gols no Arsenal, que é dos times grandes, apesar da má fase, mas é o Arsenal. Meteu 3 gols no Liverpool.
E eu sei que a defesa do Chelsea é muito forte, mas quem acompanha aqui o canal tem visto que eu tenho falado sempre a mesma coisa, que é o que eu tenho falado uma frase que eu vou falar agora aqui para alguns jogos que eu procuro ambas marcam, ou jogo para gols, que é o time da casa sempre vai tentar marcar um gol. Por mais que ele seja um time under, por mais que ele seja um time que faça poucos gols, quando ele joga em casa ele vai sempre tentar fazer o gol. Então hoje a gente tem um time que faz gol, como a gente viu aí, fez 2 gols no Arsenal, 3 gols no Liverpool, é um time que vai estar com a torcida inteira atrás dele, empurrando um jogo muito importante contra o campeão da Europa, e do outro lado do campo a gente vai ter o campeão da Europa, que dispensa comentários, não vou eu ficar aqui apresentando quem é o Chelsea. Então, 2 opções para nós aqui. Eu acredito que o Chelsea ganha o jogo. Eu e o mercado, né, acredita que o Chelsea deve ganhar a partida, certo? Para ganhar a partida precisa fazer gol. E eu entendo que o Brentford tem todas as chances de fazer um gol mesmo, né, mesmo sendo o Chelsea, com esses argumentos que eu falei. Então aqui, ó, 2 no ambas marcam, ótimo. Eu vejo um jogo 2-1 Chelsea aqui, 3-1 talvez, se o Brentford se lançar muito, né? Quem quer arriscar um pouquinho mais, over 2,5 a 2,05. Eu prefiro ambas marcam, tá? Eu prefiro um pouco ambas marcam, mas o over 2,5 ele é sempre bom também para quem acredita que pode ser um 3-0. Será que esse jogo pode ser 3-0 Chelsea? Acho que pode. Acho que pode ser 3-0 Chelsea. Né? Então o over 2,5 e o ambas marcam, 2 sugestões aqui para Brentford e Chelsea. A gente vai para a Itália, Série A, o Milan que vem aí tentando buscar o imparável Napoli, o Napoli com 7 vitórias em 7 jogos e o Milan com 6 vitórias em 7 jogos. Uma campanha também muito boa, o Milan que parece que ajustou de vez, né, mesmo perdendo o jogador turco, o Çalhanoğlu, né? E mais, assim, tá ajustado o time do Milan. Tá ajustado o time do Milan. São 3 partidas em casa, 8 gols e apenas um 4-1, 2-0 na Lazio, 2-0 no Veneza. O que é o Verona? O Verona, fora de casa, 1-0, 2-2 e 3-3. Agora aqui, poucas rodadas, não dá para ter muita eleição. Se a gente analisar historicamente, o Milan, né? Mesmo quando o Milan não estava muito bem, e temporada passada já foi melhor, mas já foi um pouco melhor, mas mesmo assim, ó, Napoli, ok, perdeu do Napoli, Sampdoria, Genoa, Sassuolo, Benevento, Cagliari. É sempre jogo com gols, né? Este ano, o que eu acho que, na minha opinião, melhorou no Milan? A defesa continua, né? Perdeu o Donnarumma, né? Que salvava muito o Milan, Donnarumma salvava muito o Milan, mas o ataque melhorou muito. Tanto é que está fazendo mais gols. Agora, o Verona não é o mesmo Verona. O Verona não é aquele time under das temporadas passadas, tá? Não é. Trocou o treinador, tá jogando com o treinador é o Tudor alguma coisa, é croata, o sérvio, se não me engano, e é um time de gols. O Verona virou um time de gols, tá? E para não enrolar muito mais isso aqui, para mim é over 2,5 a 1,81 e ambas marcam também. Ambas marcam em 80. Ambas marcam em 80, muito bom, e over 2,5 a 1. Eu também fiz uma aposta, mandei lá no nosso VIP, uma aposta que numericamente, pela expectativa de gol de cada time, foi o handicap -1 do Milan. Né? Aí teria que ser um 2-0, 3-1, 4-1 para o Milan. O Milan vem empilhando gols e o Verona tem saído para fazer gols. Então eu acredito num encontro bastante animado aqui às 15h45 do horário de Brasília pela Série A italiana e depois a gente vem para Costa Rica. Costa Rica em um confronto entre 2 times que lideram o campeonato, que estão praticamente no topo. O Herediano, que é o líder, e o Alajuelense, que é o vice-líder, aí está empatado em pontos com o Saprissa e com o Grécia. Dentro de casa, o Herediano é muito forte. 11 gols, tomou apenas 2. Não tenha dúvida que é um time forte dentro de casa. O Alajuelense, fora de casa, também é um time forte. 14 gols feitos, 13 sofridos. 4-2 com o Saprissa, 2-4, 1-0, 0-3 e 1-0. Em casa, o Herediano toma muito pouco gol. Toma muito pouco gol. O último gol que ele tomou foi de quem? Aqui que vem o detalhe. Ó. O último tomou do Saprissa. Quem é o Saprissa? Exatamente um time do nível do Alajuelense. Certo?
A gente precisa, outro detalhe que eu queria contar aqui para vocês, quando a gente analisa um jogo, a gente analisa a forma dos times, né, e os últimos resultados, os recentes resultados, eu gosto muito de analisar os últimos 5 e dependendo do cenário eu abro para ver os últimos 10, mas os últimos 5 é a forma do time, né, que é diferente da shape do time, que é como que o time joga. Né? As duas coisas precisam ser levadas em consideração, que é geralmente o que eu falo aqui, né? Se um time joga de contra-ataque, joga atacando, se atira muito, joga, enfim. E a forma. Mas um detalhe é quais foram os adversários daqueles times. Quais foram os adversários daquele time? E a gente vê aqui que o único time que conseguiu fazer um gol no Herediano foi o Saprissa, que é justamente do topo da tabela. Os outros adversários foram tudo adversários, olha lá, tudo da tabela para baixo. Olha lá, o Sporting São José é 7º, o Guadalupe está lá embaixo, o Jicaraí está lá embaixo, o Saprissa foi o 2-1 e o Zeledon está lá embaixo. Então, o Herediano não toma gol dos times ruins da Costa Rica, vamos dizer assim, né? Dos times que estão mais para baixo. De times, o único time que ele enfrentou de alto nível, ele tomou gol, e é por isso que eu acredito em duas coisas aqui. O ambas marcam a 1,73. Essa odd podia estar um pouquinho melhor, tá? Mas eu já falei da Costa Rica aqui, é um campeonato que sai muito gol no segundo tempo. Então, quem quiser esperar pegar uma odd maior, vale muito a pena. Eu não acredito que o Alajuelense saia daqui sem fazer um gol. Tá? Over 2,5, 1,89, digo a mesma coisa. Prefiro esperar o over 1,5 valorizar, porque sai muito mais gol no segundo tempo do que no primeiro tempo lá na Costa Rica. E para quem gosta de atuar na linha de gols, o menos 0,25 do Herediano também é uma boa opção. Por quê? Porque eu não acho que o Alajuelense ganhe essa partida. Então o menos 0,25, que é aquela aposta que a gente recebe metade da aposta de volta, me parece também uma boa opção para quem não quiser ir no ambas marcam ou para quem quiser fazer duas apostas, como a gente fez ontem no Chile, por exemplo, no caso do Audax Italiano, que acabou ganhando, o over não bateu, mas uma aposta compensou a outra. Também é uma alternativa bastante interessante, né? Funciona quase como uma proteção. Da Costa Rica, a gente desce um pouquinho e vai para o Chile. O Chile onde a gente tem o jogo da União Espanhola, e o jogo da União Espanhola tem que estar dentro do mercado. É sempre jogo de gols, é o segundo melhor ataque, já está terceiro, Universidade Católica e Colo-Colo, mas é um dos times mais over da liga, média de 2,7 gols por partida. Não, desculpa, aqui estava quando ele joga fora. Quando ele joga no total, a média de 3 gols por partida do União Espanhola, e quando ele joga em casa, 3,4. É muito gol que sai no jogo da União Espanhola. Ah, então sempre sai gol, qualquer jogo vai sair. Não, vai ter jogo que não vai sair. Vai ter jogo que não vai sair. Mas na média tá aqui, 3 pontos. Dos últimos 5 jogos, apenas um contra o Colo-Colo, que é o líder da competição, não saiu gol, não saiu over. O resto foi tudo over gols, over gols, over gols. Quando a gente fala do Curicó Unido, e aqui talvez o mercado esteja um pouquinho esperando menos gols, os últimos 4 jogos, apenas um fora de casa foi o que não saiu gols. Mas, de novo, lembre do que eu falei, contra quem que ele jogou. E eu não vou falar rápido. Palestino, Melpilha, Antofagasta e Everton. Quem são esses times aqui? Palestino, 12º, Antofagasta, 6º, né? Everton, 8º, Melpilha, 16º, são times debaixo da tabela. O único time ali é o Antofagasta com 35, meio parecido, mas o Antofagasta não é um ataque tão... Olha só, a União Espanhola fez quase 10 gols a mais que o Antofagasta. Certo? O que a gente vai fazer nesse jogo aqui então, Tiagão? A gente vai assim, ó. Ambas marcam em 60, tô fora. Muito baixa essa cotação. Tem a análise de tipo de time, analisamos aqui, mas 1,60 aí forçamos a barra, né? Forçamos a barra, 1,60 pré-jogo não me pega, né? Agora, o 2,5 gols a 1,80, eu acho que está desequilibrado com ambas marcam. Porque se o mercado acha que o ambas marcam é muito provável a 1,60 e está me dando um over 2,5 a 1,80, então ele acredita mais num provável 1-1 do que num 2-1, 3-0 para a União Espanhola, quando que a gente está falando de um time que a União Espanhola é o 5º colocado com 36 pontos, 38 gols em 24 jogos, e contra o Curicó Unido, que está na beira da zona de rebaixamento, com 27 pontos.
Para mim, não entendo. Então, quem gosta de trabalhar gols é over 2,5. Eu não vou no ambas marcam aqui, porque pode acontecer um 3-0 para a União Espanhola. Mas o que eu mais gosto, Thiago, mais gosto nesse jogo é o handicap asiático de menos 0,25 ou até um 0. O empate anula para a União Espanhola. Não estou entendendo essa odd aqui. Nós vamos com os números estão a nosso favor. Para quem quer uma aposta mais segura, é União Espanhola, empate anula a aposta. E quem gosta de um pouquinho mais de emoção e confia no força do time da casa, União Espanhola, menos 0,25 ou menos 0,5, acima de 2, uma odd espetacular para a gente pegar a vitória do mandante aqui. E a gente aterriza no Peru agora. E aqui é simples, tá? A gente tem um jogo entre o líder do campeonato disparado, o Manchester City do Peru, como eu sempre falo, Alianza Lima, numa temporada espetacular, são 36 pontos em 14, são 11 vitórias e 13 empates, está atropelando todo mundo, contra o Carlos Mannucci, que não é um time tão ruim, mas quando joga dentro de casa, o Carlos Mannucci adora fazer o golzinho e tomar, certo? O Peru, o Alianza Lima, né, 10 gols. O Alianza Lima, sim, o Alianza Lima a 1,91. Quem quer ir na vitória do Alianza Lima, seja bem-vindo. 5 jogos, 8 jogos não perdeu, os últimos 5 venceu, certo? O Carlos Mannucci, os últimos 5 jogos, só ganhou do Binacional e do resto tomou bastante gol. 3-3-2. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Mesma coisa. Ambas marcam a 1,90. Será que o Alianza Lima não toma um golzinho do Mannucci? 1, 3, 4, 5, 6, 7. Nos últimos 7 jogos o Mannucci fez gol em todo mundo. E Cienciano, Aliança, Cajamarca, Melgar, Binacional, Sporting. Assim, vamos lá. Assim, Sporting Cristal, Melgar, Sport Boys, só times do topo da tabela. Sim, são todos abaixo do Aliança. O Aliança está disparado, mas são times bons do Peru. E eu acredito que ambas marcam a 1,90 aqui no Peru com tranquilidade. Acho que tem muito valor essa odd. Assim como, e eu respirei aqui, porque há um ou dois vídeos atrás, há uns 2 eu acho, no jogo do São Paulo contra o Ceará, né? Na estreia do Rogério Ceni, eu falei que a gente deveria ter muito cuidado no primeiro jogo de um treinador novo dentro de um time, que é justamente o caso que a gente vê aqui no Bahia com o Guto Ferreira. Olha, vai ser 9 da noite, já vai ter passado bastante jogos e a minha dica para vocês é a seguinte: se a gente estiver no lucro, porque a análise está feita, mas nada garante que nós vamos ter um dia positivo, né? A análise está feita, estamos seguindo aqui uma linha de raciocínio, mas se a gente tiver com um dia positivo, como eu acredito que estaremos e vou torcer para que estaremos, eu só tenho uma coisa para dizer aqui: o Guto Ferreira vai a Minas Gerais para não perder essa partida. E aí é o dupla chance, é o mais 0,5 para o Bahia a 1,95, né? Aqui o handicap mais 0,5, que é a mesma coisa que o dupla chance, certo? X2 aqui, empate ou time de fora 1,93. Eu confio no glorioso Gordiola. Guto Ferreira vai levar o Bahia para não perder esse jogo lá em Minas Gerais contra o América Mineiro, e eu vou de dupla chance no Bahia. E a gente encerra naquela liga queridinha de sábado, que é aquela que arrebenta coração, sábado à noite, a MLS, num jogo entre o Seattle Sounders, que é o líder da MLS, contra o Houston Dynamo, que é o 12º na Conferência Oeste. E eu pergunto para vocês, por que um time que tem 57 pontos joga contra um time que tem 27 pontos, são 30 pontos de diferença, e o mercado me dá 2,90 para a vitória do Seattle? O Seattle é zebra. Agora vamos lá. Fora de casa, o Seattle também é o melhor time da Conferência Oeste. 29 pontos em 13 jogos. Dentro de casa, o Houston é um dos piores times da Conferência Oeste. Apenas 21 pontos em 14 jogos. Dos últimos 5 jogos, né, perdeu 2, empatou 2 contra... Vejam só, de quem que o Houston ganhou? Ganhou do Austin e ganhou do Dallas. Quem é Austin e quem é Dallas?
São os 2 piores times da tabela junto com eles. Se o Houston não ganhar desses 2 times, o Houston não ganha de mais ninguém e tem que jogar a Championship da MLS, dos Estados Unidos. Certo? Que nem tem rebaixamento nos Estados Unidos. Então, assim, cara, quem quer ir na vitória do Seattle, seja bem-vindo. Quem quer um pouquinho mais seguro, vai no empate e anula a aposta. A 2,15. Seattle não tem como perder esse jogo do Houston hoje, na minha opinião. E se perder, perdeu. Mas a aposta é de muito valor. E eu deixo essa cerejinha no bolo para vocês aqui. O vídeo terminou. Eu deixo o like, se inscreve. Amanhã estamos de volta com mais palpites. Keep it green.